Jesus era romano? Esse camarada saiu com essa e disse que ele era romano porque lá no livro de Lucas fala que José teve que subir com Maria para aquele censo, né? Que bobagem, né? É por isso que eu digo, é uma falta de leitura. São pessoas de baixíssima escolaridade que estão aqui se aventurando. E o pior, que esse cidadão estava numa live com outras pessoas que tinham até um conhecimento um pouquinho mais elaborado, que tinha, digamos, um pouquinho mais de leitura. E todos riram como se dissesse, uau, foi demais, foi fenomenal. Olha, não é de hoje que tentam essas duas correntes. Helenizar Jesus, torná-lo grego, ou latinizar Jesus, tornando-o romano, tá? A latinização de Jesus não é de agora. São pessoas que estão aí sem leitura nenhuma. Quando eu digo leitura, é sem conhecimento histórico. Nunca leu o Joe Dominic Crozan, nunca leu, eu cito direto aqui o Bart Ehrman, porque para falar do Jesus histórico são figuras importantes. A questão do Cristo da fé é uma constituição de fé. Eu acredito que Jesus é o Cristo, o homem espetacular, né? Quando a gente vai falar academicamente, a gente separa o Jesus histórico do Cristo da fé. O Jesus histórico é o judeu que viveu na bacia do Mediterrâneo no século I, do ano 1 ao ano 30, 33 aproximadamente, ali na Galiléia dos gentios. Esse é o Jesus histórico. E esse Jesus histórico, nós cremos que ele é o Cristo da fé, o homem espetacular, que fez milagres, nasceu de uma virgem, andou sobre as águas, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. Esse é o Cristo da fé. É uma constituição de fé. Eu exprimo a minha fé assim. Então o camarada que disse que Jesus era romano porque o pai dele foi para aquele censo. Que bobagem. E a outra corrente são de pessoas que também não têm o mínimo de conhecimento histórico e fala que Jesus era grego, né? Aí nós temos o processo de helenização. Aí a pessoa pergunta, mas por que você acha que Jesus era grego? Ah, porque os evangelhos foram escritos em grego. Essa pessoa desconhece o básico, que o grego naquela época, principalmente o grego koiné, era a língua universal. Assim como nos dias de hoje, nós temos o inglês. Por exemplo, eu quero fazer mestrado e posteriormente um doutorado na minha área de letras, na área de análise do discurso, do dialogismo, que é uma parte da linguística que a gente estuda. Qual que é a minha dificuldade? Porque toda a pesquisa dá-se-á em inglês. Eu consigo arranhar no inglês. Eu consigo ler algumas coisas, porque fez parte da minha formação acadêmica. Mas eu não tenho um contato recorrente com o inglês. Eu não sei falar inglês como deveria falar. Eu tenho muito do meu sotaque latino-americano, sem dinheiro no bolso. Então, olha, não caia nessa besteira. Tem muito analfabeto funcional falando essas coisas aqui. Jesus não era um grego e também não era romano. Jesus nasceu, cresceu, morreu como judeu e ressuscitou para nós cristãos como o único Deus. Tá? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.